certeza que você já errou algum desses pontos ao produzir o seu naked cake e não teve o resultado que esperava. Eu sou Paty Guimarães, da confeitaria A Brigadeirinha, e nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns. O primeiro erro é untar a assadeira com margarina e farinha de trigo, aquele método tradicional. Por que a gente deve evitar usar esse método tradicional de untar a assadeira? Porque se tratando de naked cake, ele é um bolo pelado, como o nome em inglês é traduzido. Bolo pelado. Ele vai ficar exposto, vai ficar à mostra. Então a gente quer uma lateral livre de resíduos de farinha de trigo. Então a gente quer uma lateral bem lisinha. Esse é um dos aspectos do naked cake. O que podemos fazer então para substituir a margarina e a farinha de trigo e a gente ter esse resultado positivo na nossa massa? É untar a assadeira com desmoldante. Então nós temos aqui um desmoldante spray que acha em qualquer loja de confeitaria. Então nós vamos untar nossa assadeira com desmoldante. Está pronta para receber a massa e dessa forma nós vamos obter esse disco lindo, lisinho, prontinho para virar um naked cake. O segundo erro é na montagem do seu naked cake, né? Então nós não podemos utilizar aquela massa com a barriguinha para que ele fique bem bonito, fique retinho. Então quando a gente utiliza a massa com barriga ele vai ficar torto, né? Então precisamos de um disco de massa bem niveladinho. E o que é que podemos fazer para solucionar este erro? Então vamos utilizar um nivelador, que também a gente acha em qualquer loja de confeitaria. Para mim ele é o mais indicado, né? Porque a gente vai ter assim a massa bem retinha. Mas caso você não tenha um nivelador, você pode utilizar uma faca de serra, como essa aqui que é uma faca de pão. Ela é grande e vai lhe auxiliar na hora de você tirar o topo do seu disco, ou seja, na hora de você tirar a barriguinha, de você nivelar o seu bolo. Mas observe como o nivelador vai dar esse efeito bem mais fácil. Fazendo movimentos de vai e vem, apoie o nivelador na bancada e faça movimentos de vai e vem e gire o bolo. Então, dessa forma, conseguimos assim tirar a tampinha do nosso disco e temos um bolinho reto, nivelado. Observa? Então, este é o segundo erro e a gente trouxe aqui a solução. O terceiro erro é utilizar uma massa muito fofa ou esfarelenta. Por quê? Como o naked cake ele não tem a proteção nas laterais, então o seu bolo ele vai estar assim muito delicado e pode se partir todo. Me diga aí se já não aconteceu isso com você, pois tem uma boa receita de uma massa estruturada para que isso não venha acontecer mais, porque é isso que causa que o bolo ele parta e ele não se mantém estruturado. É uma massa muito fofa ou esfarelenta, ela não é indicada para naked cake. Então precisamos ter uma massa estruturada que resista ficar exposto sem proteção na lateral e aguentar o peso do recheio e da decoração. O quarto erro é usar um recheio muito mole, né? Recheio molinho. O recheio para o naked cake ele precisa estar firme e também cremoso, no ponto de bico. Aqui temos um exemplo de um naked cake que está com 2 tipos de pontos de recheio, né? Temos um ponto correto e o ponto errado, que é o recheio muito mole. Então observe, o ponto de baixo ele está mole, você vê que ele não tem estrutura para suportar o peso do bolo, dessa forma ele sai mais para fora. E pode prejudicar na hora do transporte, quando o seu cliente levar o bolo ele pode escorregar, então não tem estrutura alguma para o naked cake. No recheio acima a gente observa o ponto correto, que é o ponto de bico. Vejam a diferença, né? Então aqui está o ponto do recheio errado e acima o ponto do recheio correto. E se você quiser aprender o ponto do recheio
em ponto de bico, basta acessar o link aqui acima, que a gente tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer. O quinto erro é montar o seu naked cake com um recheio quente ou morno. Na realidade, o recheio precisa estar totalmente frio, porque dessa forma você vai ter estrutura na hora de montar as camadas de recheio do seu naked cake. Observe, se você montar com recheio quente, você também não vai saber qual é o ponto final, né? O ponto que ele vai estar estruturado, que ele vai estar no ponto de bico. Porque o recheio quente ele é mais molinho e quando ele esfria, ele está no ponto correto. Você não vai conseguir trabalhar com naked cake utilizando um recheio quente. Então, se lembre dessa dica, né? E de preferência, faça tudo com antecedência, no mínimo um dia antes. Você vai ter total segurança na hora de montar e de entregar o seu naked cake para o seu cliente. Né? Faça uma massa com antecedência, um recheio com antecedência. Essas dicas são muito importantes para que você tenha um resultado satisfatório em montar e vender seus naked cakes. Essa é a nossa dica de hoje e eu queria te lembrar que a gente tem um curso completo de naked cake. Se você quiser aprender mais, basta acessar o nosso site, que é www.cursosabrigadeirinha.com.br. Será uma satisfação ter você como nosso aluno online. E se você gostou dessa dica, não esqueça de compartilhar, né, o que você aprendeu aqui com quem também tem essas mesmas dúvidas. E comente também aqui embaixo do nosso vídeo qual a dica que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E sem mais, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, também nos siga lá nas nossas redes sociais. E aqui no nosso canal, toda semana, toda sexta-feira, tem uma dica nova para você. Muito obrigada e até a próxima!